Aniele Veloso. Exato, está previsto para hoje, às 18 horas, a sessão deliberativa na Câmara dos Deputados. Em plena segunda-feira, para eles estarem votando, é porque realmente o caso requer urgência, pelo menos na visão dos parlamentares, que vai ser dado ao governo federal, sobretudo em relação ao atraso na liberação das emendas parlamentares. Até agora, apenas pouco mais de 100 milhões de reais foram empenhados das parlamentares e restos a pagar também já foram liberados, cerca de 6 bilhões de reais. Mas isso não agrada os parlamentares e pode ser que ainda hoje, antes da votação, o presidente da Câmara tenha mais um encontro com a ministra Gleisi Hoffmann e com o ministro Rui Costa. No sábado, foram mais de 2 horas de reunião no Palácio da Alvorada com o presidente Lula, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e também os ministros Rui Costa, Gleisi Hoffmann e também Aniele Franco. Nem assim, Hugo Mota voltou atrás e vai pautar esse projeto para derrubar o último decreto sobre o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e vai voltar à alíquota anterior, que é a maior do que esse último decreto, fazendo com que as contas do governo fiquem aí numa situação mais complicada. A expectativa é de mais de 300 votos nessa votação de hoje. Vai ser uma prévia na medida provisória que o governo também enviou na semana passada para compensar o recuo no decreto do IOF. Que prevê taxas também, imposto de renda em investimentos que antes não eram taxados, também alíquota fixa para outros tipos de investimento e controle e corte nas despesas do governo. O ministro da Fazenda entrou de férias logo hoje. Por conta de um banco de horas do governo, ele teria que tirar férias hoje, exatamente no dia dessa votação. A gente tem aí também um post da ministra Gleisi Hoffmann hoje, falando sobre a relação entre Lula e Hugo Mota. Ela disse que essa relação tem sido indispensável para tratar sobre as pautas do governo no Congresso. Vamos ver aí. Ari? O relacionamento do presidente Hugo Mota com o governo do presidente Lula tem se caracterizado por responsabilidade e firmeza nos encaminhamentos acordados em comum. No comando da Câmara, trouxe previsibilidade na pauta legislativa, sempre fruto do colégio de líderes, que expressa manifestações dos parlamentares. Tratamos às claras dos interesses do país e isso tem sido fundamental para a tramitação das propostas do governo no legislativo. Bom, o líder do governo na Câmara dos Deputados, sim. Você conversou, era isso, você conversou com o deputado Lindbergh, ele se manifestou também sobre essa disputa, né? Do governo na Câmara dos Deputados, ele disse que na hora H todo mundo já sabe qual é o motivo dessa votação. Porque, lembra, eles estão votando a urgência e não o mérito, não o conteúdo, apesar de que a oposição também vai pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que vote o mérito ainda hoje. Mas, inicialmente, é só um recado ao governo. E o Lindbergh, ele traduz muito bem essa expectativa. Vamos ver. Digamos que sim, porque eu acho que todo mundo sabe, na hora H, o que significa a derrubada do decreto. Eu acho que tem um problema nesse período aqui, é que tem se votado questões para marcar posição de forma meio infantil. Eu dou o exemplo, o caso do Ramalho. Eu conversava com todo mundo, gente, está escrito na Constituição, que é depois da diplomação, que não era inócuo. Então eu acho que é mais uma outra medida inócua. Vão votar a urgência e não vão colocar em votação, porque as consequências seriam desastrosas para o Brasil. Inclusive consequência para a Câmara, né? Porque se esse decreto for derrubado, coisa que, como eu falei, só será votada a urgência hoje, obrigatoriamente o governo vai ter que fazer um bloqueio, um congelamento de mais 20 bilhões de reais nas contas públicas e, consequentemente, as emendas parlamentares também seriam congeladas. Vamos lá, professor Vila. Há um jogo de palavras, há uma retórica muito grande e o país fica em segundo plano.
A tuitada da senhora ministra Gleisi, convenhamos, não convence nem ela própria. O relacionamento é excelente do presidente da Câmara com o presidente da República. Não é palavras, palavras, nada mais que palavras, né? Nunca o governo Lula 3, não estou nem me referindo ao Lula 1 e Lula 2, foi tão humilhado como agora, mais humilhado do que na época do Arthur Lira. Então, é brincadeira. O presidente da Câmara fala uma coisa com o presidente da República e fala outra quando sai. E pior, aí parece piada pronta. No momento de enorme tensão, o presidente da República vai para a reunião do G7 no Canadá e o ministro da Fazenda vai tirar férias. Aí é brincadeira. Ou seja, não tem coordenação política, uma desorganização absoluta e o governo vai ser novamente derrotado e humilhado. Ou seja, a questão não é preocupação com o país, é disputa, oposição-governo. Quando o PT estava na oposição, fazia também isso. Isso faz parte do jogo. Né? E pensa no quê? Que a gente está lá no paraíso? Né? Não tem paraíso na política, é uma disputa. Agora, cabe ter um pouquinho de habilidade, de coordenação. Infelizmente, o governo não tem. E aí não vai dizer que é comunicação por culpa do Sidônio. Não. A crise é política, a cada dia pior. Franci, e ficou marcado também que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele muda de posição muito rapidamente. Amadeu muda e porque ele sofre diversas influências, né? A gente sabe que o Congresso tem diversas posições díspares à do presidente Lula. E por mais que o governo tente fazer essa aproximação com o presidente Hugo Mota, a Câmara tem uma influência maior na condução dos trabalhos dele na Casa Legislativa. Então, esse recado hoje é dado para a liberação de emendas parlamentares que estão travadas, para que o governo consiga, pelo menos, manter essa medida, mas como o professor Vila sinalizou, com a Haddad de férias e Lula fora do país, o recado que se dá é que o governo entregou as pontas, que desistiu já dessa pauta. Não, eu digo o seguinte, depois eu quero até ouvi-lo, Mariano, e finalizo com a Raniele, é que há uma diferença entre a condução do Arthur Lira e essa do Hugo Mota. Porque o Arthur Lira, quando ele dizia uma coisa, ele ia até o final com aquilo, e o Hugo Mota não. Vimos, da semana passada para cá, 2 exemplos muito claros. No caso da Carla Zambelli, ele disse, não, o caso está resolvido, o Supremo, nós não vamos nos meter. Aí no dia seguinte, não, nós vamos sim, vamos votar. E agora, ele acertou-se com o Haddad num domingo. Aí na segunda-feira ele disse, não, aqui nós vamos derrubar. Mariano. Eu acho que essa mudança tem a ver com o clima, né, da questão da popularidade do presidente, é que os deputados agora, a pressão aumenta junto ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e aí, consequentemente, ele está mudando essa personalidade dele. Agora mostra realmente falta de organização, de mobilização, e, de fato, acho que é uma perca, aí concretamente, vai ser uma perca para o governo, e o Congresso mostra a força, e uma certa uma fraqueza do governo. Uma força em relação ao governo. Então, Raniele, o Arthur Lira conduzindo é diferente do Lira, né? Do Hugo Mota, sim, gente diferente. Realmente está muito clara a diferença entre os dois presidentes. O Hugo Mota, que quis mostrar firmeza assim que assumiu a presença da Câmara dos Deputados, não tem dado bom exemplo. Ele falou no domingo retrasado, após a reunião com o ministro da Fazenda, que ia apresentar as propostas em alternativa ao aumento do IOF para fechar as contas do governo, ali seria um dia histórico. Mas não durou nem um dia essa afirmação de Hugo Mota. No outro dia ele disse que o Congresso já não tinha compromisso de aprovar aquilo que o governo apresentou. No outro dia ele aumentou mais ainda o tom, dizendo ao setor produtivo e, em nome da Câmara dos Deputados, que não iria aceitar medidas injustas para aumentar a taxação de impostos, e logo em seguida os outros partidos da oposição dizendo também que nunca a favor dessa
Então a gente vê uma diferença muito grande de tratamento, tanto que Arthur Lira estava na reunião do último sábado. Porque ele, como presidente da Câmara, o governo sabia que quando ele dava a palavra, ele cumpria, diferente de Hugo Mota. Vamos fechar.